A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Com vocês, vamos lá, vou ler aqui um pouco a respeito da história do Sander. Quem é o Sander Meca? Ele iniciou sua carreira musical ainda garoto, aos 9 anos de idade, realizou muitas apresentações na TV e montou diversas bandas. Aos 17 anos, liderou a banda pop Twister, vendeu 250 mil cópias de discos no Brasil e na América Latina. Em 2008, escreveu o livro Inferno Amarelo, um diário sobre os seus 614 dias que ele ficou preso. Viveu na mesma cela com os irmãos Cravinhos, famosos pelo caso Richthofen, da Susana Richthofen. Ele foi preso em 25 de outubro de 2003 e solto em 28 de junho de 2005. Em 2017, fez parte do lançamento do projeto Caminhos da Música Brasileira, com curadoria do produtor e maestro Guga Strotter, dividindo palco com grandes nomes como Taíde, Paula Lima, Naozete, Walter Franco e Arrigo Barnabé. Também iniciou um trabalho de música urbana, fazendo apresentações nos metrôs de São Paulo, levando seu conceito de arte em qualquer parte. Em 2018, apresentou o espetáculo Radiohead Jazz Reloaded, desenvolvendo várias versões originais para as canções do grupo, junto com o produtor e músico Guga Strotter e a orquestra Heartbreakers. Em 2021, Sander abriu seu empreendimento de comidas congeladas, chamado Meca Gourmet. Ele sempre foi apaixonado por cozinhar e passou a cozinhar os pratos criativos que ele fazia para receber seus amigos e familiares. Agora passou a comercializá-los pela internet. Tem tido um ótimo retorno. E em 2022 lançou a segunda edição do livro Inferno Amarelo. 2022 lançou o outro livro, o segundo livro, Correntes Invisíveis, onde ele conta sobre as dificuldades de ser livre da prisão, de se ver livre da prisão às drogas. Vendeu 1.000 exemplares em apenas 2 meses. Falei um pouquinho aí a respeito desse histórico aí do Sander. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os convidados. Realmente é um prazer estar aqui e estou muito ansioso mesmo por essa live. Eu acho que encontrar um twister aí perdido, né, não é sempre que a gente consegue. E em relação à dependência química, isso basicamente faz parte do meu dia a dia, né? Como eu trabalho muito com internação psiquiátrica, uma boa parte dos pacientes internados, eles são dependentes químicos. E aquilo que a gente percebe que, infelizmente, a via final desses pacientes, muitos eles acabam sendo presos. E porque o uso da substância vai desfuncionalizando a pessoa, né? Ela tem um trabalho, já já ela não consegue mais trabalhar ou começa a faltar constantemente no trabalho e ela A precisa... agenda é muito complicada para eles. Exato. E aí a pessoa começa a precisar de dinheiro e nisso daí acaba cometendo alguns crimes ou usando drogas em lugares que não deve, e a polícia acaba pegando, que eu acho que foi o caso do Sander, né? Que ele estava num bar usando Exato. droga e a polícia pegou, ele acabou entrando como tráfico de drogas e ficou aí mais de 600 dias preso. Então, realmente, aquilo que você falou, André, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia é uma epidemia de dependência química, né? Nós daqui de São José do Rio Preto, se você passar lá na Avenida Badibacite à noite, você vai ver a quantidade de pessoas que estão em situação de rua e muito delas pela dependência química. Então, esse é um assunto extremamente importante e da gente conversar também com o Sander e ver como que foi esse processo dele de recuperação, né? As coisas que ele usou para ficar abstêmio aí do uso de drogas. Maravilha. E vai ser um prazer estar com vocês aí. Um depoimento importante aqui é do William Arruda. O William, ele trabalha aí para ajudar as pessoas a se recuperarem desse vício e eu gostaria que o William desse uma palavrinha, fizesse a sua apresentação, com o que você trabalha e no que você acredita. Boa noite, André. Boa noite a todo o pessoal do canal do Grãocast.
Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Luciana. É um prazer enorme estar com vocês aqui, ter recebido esse convite, falar principalmente de dependência química, né? Século XXI aí pegou bem forte a questão da droga dependência, né? Vem atingindo famílias e em todo o nosso território nacional, né? E até mesmo mundial. Trabalho hoje há quase 10 anos com dependência química, né? Também fui usuário de drogas listas e ilícitas, né? Em meados de 2013, eu cessei esse uso e desde então venho estudando e tentando ajudar essas pessoas que tanto precisa desta atenção minuciosa, criteriosa e acolhedora. O tratamento da dependência química, ele não é fácil, mas ele não é impossível. Ele é possível. Eu queria dar uma boa noite agora para o Vini Duarte. O Vini é um grande amigo, amigo de infância, músico, teve banda grande, trabalhou em diversos eventos. Hoje é o principal DJ aqui da nossa região. É um cara que cuida e faz espetáculos maravilhosos. Boa noite, André, Lu, todo mundo aí. Grande prazer estar falando com vocês, que nem somos amigos de pequenininhos, mesmo, assim, de criança, né? E realmente, graças a Deus, apesar da noite ter todas essas... Eu digo por experiência própria, não só à noite, porque hoje em dia eu vejo isso muito além da música, porque hoje em dia os ambientes de DJs, de bandas, estão assim, se profissionalizaram muito e exigem uma conduta também muito severa contra o horário. Então, isso, nesse meio, de certa forma, deu uma selecionada. Não que existe em qualquer ambiente, né? Mas é uma escolha que você tem que fazer. Então, já vivi com muitas pessoas que tiveram experiências ruins, ou outras pessoas que conduzem droga, como qualquer hábito, como cigarro, assim, que usam, tem uma experiência normal com isso, né? Mas realmente, como a dependência começa a ficar uma coisa meio sustentável, ela é tudo isso que todos falaram, uma coisa que realmente leva a pessoa, não só a pessoa, mas a família, enfim, tudo, né? Todo aquele meio para uma tragédia mesmo, um buraco, né? E é legal essa iniciativa da gente estar podendo conversar sobre isso, orientar, ter esse diálogo realmente. Quanto mais experiências e vivências a gente tiver, acho que mais esclarecedor e ajuda quem precisa desse tipo de coisa, né? Vou fazer uma primeira colocação a respeito da carreira do Sander e conectar o Dr. Carlos Viveiros, o William e o Vini nesse bate-papo. O Sander queria entrar na TV, ele queria fazer parte do show da TV, sempre quis fazer sucesso. Então ele teve as tentativas lá como modelo mirim, como cantor mirim, participou do programa da Mara Maravilha, do Sérgio Malandro, como cantor mirim. Teve um primeiro grupo, que foi o Grupo Comando, ligado à Promoarte do Gugu, fez a caravana do Gugu junto com Polegar, Banana Split e outros grupos aí de moçada aí, essas boys bands, e começou a carreira. E o Comando não deu certo. Logo depois ele teve a oportunidade de montar a banda Twister. E ele era o grande líder da banda Twister. E ele fez isso a partir do convite de um empresário. Empresário que foi o mesmo empresário dos Menudos. Ele chegou com a proposta de reeditar o Comando. Mas através até o Sander falou, mas você vai reeditar um negócio que não deu certo? E aí o Sander que lançou esse nome, Twister, e que escolheu os primeiros integrantes da banda. Só que a condição era que o menino, numa formação de caráter aí, com 13, 14 anos, foi retirado da família, praticamente sem comunicação, vivendo ali numa Disneylândia, num conto de fadas, numa mansão
cheio de litros de Royal Salute, sala de jogos, todas as diversões possíveis, com o intuito de virar a sensação, virar sucesso. Isso, só esse cenário já mexe demais com a cabeça de um menino. O que você pensa a respeito, Carlos Viveiros? Sem dúvida, eu acho que assim, eu acho que todo mundo quando começa a tocar, o Vini pode falar, a primeira coisa que você começa a fazer uns acordes no violão, você fala assim, nossa, eu quero ser um rockstar, eu quero ser famoso. Aí chega uma pessoa para você tá ali na sua adolescência e promete, fala assim, ó, vem aqui comigo, que eu sou empresário de tal banda, vou transformar você numa super estrela. Eu acho que isso daí seduz demais, né? Eu acho que a sedução é tão grande que a pessoa ela acaba ficando meio cega por isso e ela acaba não avaliando os riscos daquilo que ela está fazendo. Porque às vezes uma pessoa com uma maturidade maior poderia falar assim, pô, vou morar sozinho numa casa que eu não posso ter contato com ninguém. Tem alguma coisa muito estranha nesse meio. E você percebe que toda essa formação, esse ambiente, ele é muito propício para você gerar algum tipo de problema. Igual você falou, eles eram regados com bebidas, então, assim, acho que o primeiro passo para encarar a dependência dele foi justamente esse ambiente onde ele viveu com essa promessa aí de ser uma estrela do rock aí. Maravilha. Ô, Ismael, a gente está abrindo espaço aqui, abrindo o assunto para fazer a live de quarta-feira com o Sander Meca. O Sander, líder da... no meu Instagram, viu? Desculpa falar. Ele mandou um áudio no meu Instagram, desculpa falar alguma coisa aí, não era porque eu quero dar spoiler, mas tudo bem. Não ia perder a oportunidade. Eu não sei se mandou para você. O Sander é uma pessoa extremamente doce, ele com certeza vai mandar um áudio para cada um de vocês, porque ele é uma pessoa incrível. Também as coisas negativas. Né? A gente vê vários, inúmeros artistas aí que sofrem depressão por uso contínuo de álcool, de drogas, entendeu? Então, infelizmente, o empresário, a pessoa que investe, né, nesse tipo de personalidade, nesse tipo de estrela, ele acaba influenciando para que ele passe a usar esse tipo de substâncias para que ele consiga atender as necessidades que ele precisa. Você pode ver que ele tira a vida pessoal da pessoa, a pessoa é totalmente cancelada da família, totalmente cancelada de amigos, cancelada do mundo que ela vivia, para ela viver um mundo que totalmente não existe. Que é aquele personagem que o criador cria, né? Para que ele possa fazer sucesso, ele possa dar muito lucro, muito dinheiro para ele. Infelizmente, isso não é muito divulgado, mas é dessa maneira que acontece. Ela anula você da sua vida pessoal, ela tira a sua essência, ela tira você da sua família, ela tira você da sua rede de amigos, da sua cidade e cria uma nova pessoa. É na onde ela tem que fazer o quê? Tudo que o empresário ou o investidor quer que ela faça. Aí quando, de repente, ela não consegue mais servir, ela não presta, né, melhor dizendo, para aquilo, eles descartam, onde eles acabam se matando, eles se perdem no mundo das drogas. Muito curto, né? Exatamente. Então tem que... Ô, William, e você, meu amigo, o que você pensa a respeito? Bom, André, dentro de tudo que o pessoal já falou aí, né, que com certeza foi bem explanado, acredito eu também que não só em referente aos ambientes, né, serem propícios ao uso e o abuso, mas nós seres humanos, nós temos uma necessidade de pertencimento muito grande, né, e essa necessidade de pertencimento com esse isolamento familiar, que é a nossa base, é o nosso alicerce, né, é da onde vem as nossas diretrizes, as nossas regras, né, e isso acaba nos libertando para uma liberdade escrava, né, digamos assim, porque é uma liberdade que nós visualizamos, mas ela não existe, né, é uma alegria momentânea, né, é uma forma de conquistar algo, né, por uma troca, né, para mim ser famoso, por exemplo, eu preciso trocar a minha família pela luxúria, preciso trocar a minha família e os meus valores pela uma emissora ou por um empresário, né, de acordo com as normas e as regras deles. Então é um processo de corrupção, assim, né, de se corromper
né? Logo quando na juventude, aí, na fase de criança, um processo de amadurecimento, né? Onde a gente deveria estar passando pela estrutura familiar, né? Para chegar à fase adulta, podendo saber quanto adulto nós seremos, né? Com buscar a fase adulta muito prematuro. E quando eu cheguei à fase adulta, eu me deparei com um vazio enorme e que aí já com uma grande chance de chegar à droga, e foi o que aconteceu na época de escola, né, na sétima série eu estava, se eu não me engano, essa necessidade de pertencimento gritante dentro de mim, esse vazio muito grande né, interior, e para fazer parte de algum grupo, porque também tinha a questão da baixa autoestima, né, eu sou muito pequenininho, eu era meio raquítico, então eu não gostava muito, e para mim fazer parte desse grupo, eu precisava fazer o que o grupo fazia, e o que o grupo fazia era fumar um cigarro, usar outro tipo de droga, e aí eu comecei a entrar para poder fazer parte no grupo, e quando eu fui aceito no grupo... William, você teve a tua primeira experiência com drogas com quantos anos? A minha primeira experiência com drogas foi com 17 anos. Eu percebi que eu fui aceito pelo grupo, pelas pessoas daquele ambiente escolar na época, eu percebi que era aquilo que eu queria. E quem me proporcionou esse pertencimento em fazer parte desse grupo, dessa comunidade minúscula, dessa microsociedade que era a nossa relação escolar, foi a droga. No livro a gente até vê o trecho que a mãe dele fala e que eu me emocionei bastante, que a mãe, a gente cria, cuida dos filhos com tanto amor, né, com tanto cuidado, e o desespero quando ela se viu com o filho aí no meio das drogas. Acho que é um caminho muito difícil de dar volta, né, se envolver com as drogas tão cedo. Aqui, esse é o primeiro livro, Inferno Amarelo, que ele escreveu quando ele estava na prisão, né? E aí ele escreveu depois o segundo, em 2022, que é o Correntes Invisíveis. Primeiro é um depoimento, é um diário dentro da prisão, é comovente, assim. Saiu de casa para uma balada, terminou no DP e de lá para o CDP, né? Então ele não imaginava passar por isso e de repente estava lá no meio da cadeia. E ele conta que nos primeiros 15 dias ele tinha ainda a esperança de sair rápido. Ele fala a todo momento lá que ele estava esperando num dia, no segundo dia o habeas corpus, que ele ia sair logo, e de repente isso não vai acontecendo. E teve uma passagem do livro que eu achei super interessante, triste, mas interessante, que ele coloca que se passam 3 meses e ele já não se vê mais no mundão, ele já não se preocupa tanto com as pessoas lá de fora, ele já começa a se sentir daquele ambiente. E é comum isso, né? Quando a gente começa a vivenciar um ambiente diferente, com o tempo, a gente se torna um deles. É mais ou menos isso? André, com o passar do tempo, você percebe que você vai entrando no mundo, né? Não é só um mundo da cadeia que ele é um mundo diferente, o próprio mundo, o ambiente que o usuário de droga ele vai se colocando já acaba sendo um mundo diferente, né? Que, igual fala essas correntes invisíveis, porque a pessoa vai cada vez mais se relacionando só com quem usa a substância. Tudo que ele faz durante o dia é pensando como que eu vou chegar à noite e vou conseguir droga. Ah, eu preciso fazer tal coisa para conseguir pegar meu dinheiro que eu vou passar não sei na onde, depois eu vou para outro lugar usar droga. E quando você está na cadeia, eu acho que assim, só o fato de você estar confinado naquele ambiente, um dia não chega o habeas corpus, outro dia não chega o habeas corpus, e você acaba tendo que sobreviver ali dentro. Porque a cadeia, ele tem as próprias regras, eles têm uma vida completamente diferente, né? São as leis de dentro da cadeia. Então você começa a ter que se adaptar a isso, e conforme mais tempo vai passando lá dentro, mais você vai se sentindo pertencente àquele meio.
Inclusive, uma das coisas que eu sou absolutamente contra são internações prolongadas, internações de 6, 9 meses para uma pessoa. Eu acho isso daí, sabe, é uma judiação. Porque, assim, a grande dificuldade da pessoa não é estar internada, é quando ela sai da internação, porque você tem que passar por todo um processo até você conseguir se libertar das drogas e você está internado, não é tipo assim, estou internado hoje, saí da clínica amanhã, beleza, é vida que segue. Você tem que ter todo um processo, muitas vezes a pessoa ela tem que aceitar que ela vai ter que ter algumas condições disso. Por exemplo, a pessoa não pode ter dinheiro na mão, muitas vezes ela vai ter que sair acompanhada, voltar acompanhada. Então, se ela não tiver uma rede de apoio, um suporte para fazer esse tratamento, as coisas não funcionam. E pelo que o próprio Sander falou, né, dentro da cadeia foi onde ele mais se tornou dependente, onde mais tinha droga. Então, você acaba usando, você acaba entrando naquele ambiente e você acaba ficando preso dentro daquilo. Eu acho que vai ser extremamente interessante perguntar para ele que como que foi, não é simplesmente a sua liberdade, mas como que você faz para você se libertar desse mundo que ele acabou fazendo parte ali. Eu acho que o William, que teve essa experiência com o uso de substância, ele pode falar mais assim de como que é essa prisão mesmo e como que as pessoas que são que têm a dependência química mais grave, ela se torna fechada dentro de um mesmo grupo, né? Que é aquilo que você fala do pertencimento. Realmente, né? Porque, na verdade, o tratamento, ele é diário, né? Ele não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo, né? O que é proposto, o que é dado para ele quanto tratamento, né? Qual é a perspectiva, qual o planejamento terapêutico, qual o processo do fortalecimento de vínculo, o que está sendo trabalhado junto com a família, né? Quanto a família é presente e participativa no processo do tratamento, se essa família é uma família também assistida, se também tem outros problemas relacionados ao uso, porque senão ele volta para o mesmo ambiente. Esse ambiente que nós estamos falando, ele pode ser o ambiente familiar, às vezes, do dependente, né? E é necessário que no tratamento os profissionais identifiquem essa situação, problema, para tentar orientar a família e ajudar também, porque eu não posso também dizer que existe famílias desestruturadas. Eu acredito que cada família vive dentro da sua realidade. Só que essa realidade ela pode ser moldada através da informação, através do conhecimento. Então, elas precisam também ser informadas não da responsabilidade que tenham quanto a essa relação do tratamento ou da dependência do indivíduo, mas da parcela de responsabilidade quanto à recuperação dele, né? Por mais que ela se estende vivenciando essa história dentro da individualidade, da particularidade da família, que ela precisa mudar esse cenário, esse contexto, porque vem uma nova pessoa, um ambiente trazendo uma perspectiva nova de vida, e ele precisa e necessita de um ambiente saudável que facilite, né, desse processo complexo que é o tratamento e o pós-tratamento da dependência química, que é a recuperação, porque é uma recuperação diária, ela exige muita mudança, uma mudança diária de todos os momentos, mudança de hábito, pessoas, lugares, situações, né? Ela precisa realmente ter um espaço dentro desse ambiente que favoreça todo esse processo, né? Que é doloroso, que eu sei que é doloroso, não só por ter passado, mas por vivenciar quase 10 anos tantos outros dependentes vivenciar e ver as recaídas constantes, sabe? Porque aí entra num processo até pior do que o Dr. Carlos acabou de falar, né, doutor, da questão do tratamento prolongado, porque esse indivíduo, se ele não tem todo esse apoio, se a família não consegue dar esse respaldo, não consegue entender a dependência, não consegue entender o processo que ele vai passar da recuperação, ele volta para o mesmo ambiente. E aí, quando ele volta a usar droga, ele passa a ser institucionalizado, porque ele permanece mais internado em tratamento do que na sociedade. E aí isso é muito prejudicial. É o mesmo processo da cadeia que o doutor acabou de citar, né? Isso é muito ruim. Então, assim,
nós temos que trabalhar a temática da dependência química não só com o dependente, nós temos que trabalhar isso na sociedade, na família, em todos os ambientes que nós possamos. E eu acredito, costumo muito falar, tem um pessoal que fala assim que eu trabalho com combate às drogas, e na verdade eu não trabalho em combate às drogas. Em combate à droga é a polícia, né? Eu trabalho em favor da recuperação, eu trabalho a favor da vida. E olhar para esses ambientes familiares é trabalhar a favor da recuperação, é ter um olhar mais criterioso, mais humanizado e ter mais compaixão de entender que esses ambientes, às vezes ele inconsciente, é um ambiente que favorece para que o indivíduo ele volte a estar usando a substância e acredite que aquele é o mundo que ele tem que viver, porque ele não conhece outro. Eu fiz um tratamento de 6 meses, né? E quando eu saí desse tratamento, eu fiquei 15 dias em casa, voltei a trabalhar, na verdade, mas com 15 dias que eu saí do tratamento, eu senti uma necessidade muito grande de voltar para a instituição onde eu fiz o tratamento, porque eu não conseguia lidar com o meu trabalho, que era um local de uso, com a minha casa, que era um local que eu já fiz uso. Eu não conseguia lidar. Como o doutor disse, né? Voltar depois do tratamento é o complicado da situação, né? É o mais complexo, né? Precisa ser bem estudado e mais alicerçado, digamos assim, né? Quanto aos ambientes familiares e até mesmo social. Então, eu fiquei mais 5 meses. Então, ao todo, eu tive 11 meses de tratamento, mas isso aconteceu em 2013, e de lá para cá, graças a Deus, vivendo um dia de cada vez, eu venho me mantendo em sobriedade, praticando a minha recuperação diária e buscando conhecimento aí referente à dependência química para estar agregando também esse conhecimento para outras pessoas. E na época que eu fiquei internado, o meu tratamento, ele não tinha tanto recurso, ele tinha uma espiritualidade, ele tinha uma reunião de 12 passos, e ele tinha uma reunião com um psiquiatra, que é até um amigo meu até hoje, que é o Dr. Uraray Barroso, e eu, na verdade, assim, vai muito da pessoa também, né? Não é nem só do que é ofertado para ele quanto recuperação ou quanto tratamento, vai muito da decisão da pessoa quando ela está em sobriedade, né? E eu tomei essa decisão, na verdade, de me permitir trilhar o caminho da recuperação, fazendo todas as denúncias possíveis que eu deveria fazer, mesmo não querendo fazer, para poder me libertar da drogadição realmente, porque através das partilhas, né, das reuniões de grupo, eu percebi que eu não tinha chegado a 1% do fundo do poço que muitas outras pessoas que estavam ali ao meu redor tinham chegado. E eu sabia que se eu continuasse a usar, eu chegaria ou poderia ter cometido coisas piores, ou até mesmo não teria uma outra oportunidade em vida de realizar um tratamento. Então, eu me dei o meu máximo e continuo me doando o máximo que eu posso para que eu mantenha a minha recuperação e meu braço não alcance mais a droga. William, qual droga que você fazia uso? Além do álcool, maconha e cocaína. William, parabéns por essa tua história, por essa tua vitória, que eu até fui ler um pouco sobre os 12 passos, é uma vitória diária, né? Uma conquista diária que não acaba nunca, né? É todo dia. E eu quero, além de te parabenizar por essa tua vitória, eu quero fazer uma pergunta que foi colocada no chat do YouTube, que é: qual o limite que pode chegar uma pessoa drogada? A morte ou matar alguém. Porque é o seguinte, principalmente essas drogas como cocaína e crack, elas estão muito ligadas aí à maconha, assim, também, né? A maconha está muito mais ligada à questão da esquizofrenia, mas a cocaína e o crack, ela leva muito a pessoa a ter sintoma psicótico, porque é o seguinte, elas são substâncias que elas aumentam muito a dopamina no cérebro, que é a substância que dá o prazer da droga. E a dopamina em excesso, numa via específica, ela causa sintomas psicóticos, que é a questão da perceptoriedade. A pessoa, ela tá usando cocaína, tá usando crack, ela começa a achar que a polícia vai entrar da janela,
que tem pessoas que estão querendo matá-la, ela está usando na casa dela, cai uma folha no quintal, nossa, a polícia está aqui. Então, assim, é muito comum o relato da pessoa dormir com faca embaixo do travesseiro, de ficar escondida em lugares, e muitas vezes, numa dessas, ele fala assim, ó, tem gente aqui que está me perseguindo, eu vou fazer uma bomba e vou jogar lá dentro porque essas pessoas querem me fazer mal. Ou às vezes atacar outras pessoas, mas não no sentido da agressividade em si. Mas como ela está se sentindo perseguida, ela faz isso num instinto de preservação, de defesa dela, né? E, e a recuperação, igual o William estava falando, ela é muito individualizada. Muitas vezes uma coisa que serviu para o William não vai servir para outra pessoa. É por isso que você tem que entender da onde que vem aquele processo. Às vezes é uma pessoa que tem uma estrutura familiar, beleza, você vai pegar por um lugar. Às vezes a pessoa que ela não tem essa estrutura familiar, mas ela precisa encontrar coisas que gerem prazer. Mas quanto a essa pergunta, até onde que as pessoas podem chegar por conta do uso de droga, olha, realmente acaba tendo muitas consequências, assim, ou ela pode, muitas vezes você vê as pessoas sendo presas, as pessoas vivem em internação recorrente, muitas vezes as pessoas desenvolvem transtornos mentais decorrente do uso de droga, essa é o que eu gosto muito de chamar atenção, principalmente em relação à maconha, que a maconha e a esquizofrenia, elas estão muito ligadas. Você legalizar maconha, você abrir fábrica de esquizofrênico. E a esquizofrenia, uma vez iniciada, ela é uma doença crônica, e ela é uma doença que vai ficar para o resto da vida. Não há mais o que você fazer. Você pode tratar, essa pessoa pode ter uma estabilidade do quadro, mas na maior parte das vezes ela vai acabar se tornando uma pessoa disfuncional. Aproveitar que o pessoal está acompanhando, o único controle que o ser humano tem com a droga é de não usar. Eu costumo falar muito para chamar a atenção dos pacientes, eu falo assim, a dependência química é uma doença psiquiátrica. Se tornar um dependente é questão de escolha, né? Deixa eu aproveitar o gancho aí que você está falando a respeito de até onde que as pessoas podem ir, né? No livro, o Sander fala que antes dele ser preso, no mês de julho, agosto e setembro, os 3 meses seguidos, ele bateu o carro e deu perda total. Em julho, agosto, setembro. Outubro, ele foi preso. Ele fala que ele até acha que isso foi uma coisa de Deus, porque se ele não tivesse sido preso, ele poderia ou ter morrido de tão louco que ele vivia, ou até ter matado ou machucado alguém. Você que chegou agora, Caju, a gente está falando sobre o Sander Meca, o ex-twister, um cara com talento incrível, uma pessoa boníssima, que teve viveu todas as facetas que um artista, um grande artista pode viver. Ele passou pela fama, todos os programas de auditório, mas como essas boys bands são aquele tiro rápido, lança, faz sucesso e tem vida curta, ele viveu ali o período de ostracismo, e nesse ostracismo, infelizmente, ele teve envolvimento com drogas, que no uso ele acabou sendo preso e colocado como traficante, o que fez com que ele vivesse aí quase 2 anos trancafiados, aí teve diversas experiências. Me dá um recado aí, Caju, você que viveu esse mundo e vive esse mundo aí dos astros de rock, que você acompanha desse pessoal, dessa vida deles nos eventos, nos shows, nas apresentações? Vai aí, Caju. Boa noite, pessoal. O áudio está funcionando? Porque eu sou péssimo com essa coisa de internet, cara. Perfeito. Não, na verdade, cara, eu peguei os primeiros porões de São Paulo, né? Madame Satã, Ácido Plástico, o começo dessas casas, cara. E as bandas de São Paulo, eu falo de São Paulo, mas é Rio, Brasília, mas principalmente as de São Paulo. Os primeiros shows do RPM, os primeiros shows de Ultraje a Rigor. E eu tive o prazer, o privilégio de estar lá e acompanhar tudo isso. E no meio dos anos 80 foi curioso, cara, porque as bandas, todas elas de São Paulo,
estava estourado em rádio, televisão, programas de TV como Chacrinha, Bolinha, enfim, Faustão na Band, no final da Band dele ainda lá atrás. E já no final dos anos 80, a maioria dessas bandas começaram a sumir. E aí eu não vou dar nomes, mas enfim, vários amigos meus, alguns até estão aí, o exemplo é o Paulo Ricardo, enfim. Eles se meteram em drogas assim, cara, os caras não sabiam o que era tomar água, os caras tomavam uísque só, tipo, não tinha um copo de água assim para o cara tomava um copo de uísque gelado. E com isso, cara, o rock nacional perdeu muitos por drogas, por AIDS, infelizmente, porque a doença no começo ali quase ninguém sabia. Na verdade, a AIDS está presente no Brasil desde 84, comecinho de 84 ali, mas ela veio a explodir em 85, final de 85, que foi com o boom do Rock in Rio. Mas para eles, cara, para essa galera toda, Dinho do Capital, enfim, todo mundo, eles viveram o boom do rock and roll, fama, dinheiro, shows de quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, de repente, vendas de disco cai, os shows diminuem, os caras acabam meio não, inteiro, entregando. Depressivos, né? É normal. E por um lado, André e pessoal, eu não tiro a razão deles, porque você imagina, cara, você sai de um porão da tua casa ensaiando lá, você ensaia 1 ano com uma banda, a hora que você começa a fazer sucesso, cara, você dura lá 2 anos e some tudo. Então, quer dizer, é o grande... Eu costumo dizer, e isso não foi só em São Paulo, né? Isso veio do Sul, com Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, no Rio, cara, surgia... E o curioso é que as bandas que surgiam, banda de um disco, né? E os caras achavam que aquilo ia durar a vida inteira, mas durava 1 ano. E aí os caras começavam a cair em drogas, enfim. E a maconha sempre foi liberada nesses tempos que eu te falei. Madame Satã, o ácido plástico, era o anta, Dama Choque. A maconha ela era liberada. Ela era meio que fumado, o pessoal fumava muito Hollywood, o cigarro Hollywood, acho que nem sei se tem ainda, é o filtro vermelho. Os caras se davam o prazer, cara. Eu não sou santo, eu estava no meio também, mas você tirava, você batia com o palito, tirava todo o cigarro, né, que é a nicotina, enfim, a palha do cigarro, e aí você colocava maconha, gotinha por gotinha, quer dizer, olha o preparo. Por quê? Se a polícia te pegava, você estava com um maço de cigarro no bolso. Enfim, isso eu estou falando... 86, 87 não era ditadura, mas tinha aquele pós-ditadura. Tinha aquela coisa ainda, aquele resquício de Figueiredo, de você olhar para o policial, você baixar a cabeça. E quando as drogas começaram a ficar muito fáceis em alguns lugares, em alguns pontos, não eram poucos em São Paulo, aí os caras aproveitavam mesmo e muita gente não deu conta, não se dava conta de que já estava na hora de parar ou se estava se excedendo, né? Enfim, droga não presta. Pronto, eu falo que eu tenho 54 anos, já passei por vários momentos aí, perdi muitos amigos. E só um resuminho rápido, em São Paulo a gente tinha Hoje eu falo turma porque eu tenho vergonha de falar. Mas a gente tinha uma gangue de 37 pessoas, entre garotos e as garotas. 37, tem 6 vivos. O Caju está aqui, em Votuporanga tem 2, tem eu e o Valtão, que hoje é tatuador. Tem o Burguês, que mora em Maringá, no Paraná. A Patrícia, bom, enfim, a gente está em 5. Então, para você ver o jeito que, a pegada que era. Porque também tinha violência de ideologias, existe ainda, claro, mas eu estou falando para a época. Os carecas do subúrbio, tinha os góticos, tinha os punks, tinha os headbangers, que eram os cabeludos, os metaleiros, que eles não gostavam que falava isso. Mas, enfim, cada um no seu quadrado. Mas, no final, todo mundo se drogava. Não tinha... porque um não se droga. Não, um balaio de gato só. Lemos no livro do Sander que ele passou por várias clínicas, né? Teve várias internações, e uma delas
que eu lembro que foi colocado no livro, tinha, não sei se é a técnica que fala da laborterapia, né? Que ele até conta lá que ele pegava a enxada, ele tinha que fazer buraco, depois tinha que tampar o buraco. O negócio era ele ficar trabalhando durante o período. Mas o que ele conseguiu se encontrar e que ele tá superando aí, tá se mantendo limpo, é aquela técnica dos 12 passos. E você comentou que você também utilizou, não foi? Sim, continuo e pretendo até o fim, né? Até o início de um novo, né? Porque esse método que ele disse é um método que era utilizado antigamente, hoje já não existe mais, né? Para o processo de desintoxicação. Mas, na verdade, ele era mais utilizado para punir, né? O cara que ele não ia de acordo com as normas e as regras da casa. Essa laborterapia aí, e é isso que É, você falou? a laborterapia faz parte do cronograma, que é o processo de limpeza da instituição, né? Do local onde ele está, cada um arruma a sua cama, o seu quarto, vamos ajudar a lavar a chácara e tal, que hoje em dia não existe mais a laborterapia. Hoje em dia é altos cuidados, né? Para valorizar esse momento, né? Porque não é um trabalho, né? Tanto é que hoje não existe mais esse tipo de comunidade terapêutica, que é o caso que ele disse, aí de cavar buraco, hoje já não pode mais, é proibido, né? Não existe. Então, a laborterapia ela se tornou um momento de autocuidado, né? A palavra mais correta utilizada atualmente é autocuidado, porque é onde o cara ele começa a se cuidar realmente, cuidar do ambiente que ele vive, cuidar das suas coisas, dos seus pertences, né? Da sua individualidade. E isso é muito importante também, porque resgata esse valor perdido um dia com o uso, o abuso, o descontrole da dependência, né? Porque a pessoa não toma banho mais todos os dias, né? Não cuida da sua higiene pessoal, né? Particular, como deveria, como todo ser humano consegue fazer, né? Então, esse autocuidado, que é um momento cedido do cronograma, né? Do processo terapêutico, ele vem para resgatar esses valores, né? Da pessoa voltar a olhar para ela com um novo olhar, né? Essa metodologia que ele passou, que o Deca passou, já não existe mais, já caiu em escassez e ela não é permitida mais. E conta um pouco mais sobre os 12 passos. Cara, os 12 passos são fantásticos, né? É o programa de Narcóticos Anônimos, né? Os 12 passos é uma filosofia de vida aplicada diariamente, né? Tem até uma literatura dos 12 passos do programa de Narcóticos Anônimos que se chama Só por Hoje. Ele existe 365 páginas, porque é uma página por dia, né? É como se fosse uma reflexão diária, sabe? Então, esse Só por Hoje, ele é uma reflexão diária. Então, ele tem 365 páginas, para 365 dias do ano. Então, todo dia você acorda, você tem o seu momento espiritual, e faz a leitura do Só por Hoje, já dá início aí à sua prática da recuperação, né? Porque, para quem se reconhece como adicto, né, o André, não sei se você conhece essa palavra, porque nós utilizamos muito a palavra adicto, né, por conta da adicção. Adicto vem da palavra, vem do latim, né, que significa escravo de algo, né, e a dependência química, ela não a dependência química, ela trata realmente da escravidão por conta da química. A adicção, não, a adicção vai além da escravidão pela química, ela vai pela escravidão dos seus hábitos, do seu comportamento, né, da sua rotina, né, da sua zona de conforto, da sua imaturidade, tá? De vários aspectos, né? Ela trata de todas as esferas, assim, da vida do ser humano. A prática dos 12 passos é uma prática mágica, né? Eu, no início da minha recuperação, eu já comecei a frequentar, eu fui servidor dos grupos, já de alguns grupos, fui coordenador regional do subcomitê de serviço de HI, que é hospitais e instituições. Foi quando eu conheci a Fundação Casa, né, que a gente ia lá levar mensagem de Narcóticos Anônimos, falar dos 12 passos, dentro da Fundação Casa, dentro das comunidades terapêuticas, dentro da associação
que trabalhavam com pessoas em situação de rua, que alguns deles tinham a dependência, enfim. Os 12 Passos, ele é universal. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, ele é utilizado como uma disciplina na escola primária, para as crianças já aprenderem um novo estilo de vida, uma filosofia, a viver só por hoje, né, para não... Porque, assim, na ativa, no uso, nós vivemos o só por hoje, porque é o botão do, né, deixa tudo para deixa acontecer, deixa rolar, né? Deixa tudo acabar. Mas o só por hoje da recuperação ele é diferente. O só por hoje da recuperação é o alicerce, né? O que você constrói hoje não te garante nada amanhã, mas te mantém vivo hoje, te mantém sóbrio hoje, te dá uma condição de você ter qualidade de vida hoje. E aí amanhã você acorda e começa a fazer tudo de novo, pratica tudo de novo para que dê certo também novamente. E aí todos os dias a gente renova essa prática que é viver os 12 vitória passos. diária, né? Que aula que você está dando, William. Eu queria que o Carlos comentasse, só que eu gostaria que o Carlos acrescentasse a experiência do senhor Davi lá em Avaré, na constituição do AAA. Isso é verdade. O meu pai, ele começou com o primeiro grupo de alcoólicos anônimos da cidade, né? Meu pai tem um comércio e ele estava atendendo um viajante lá e entrou um senhor alcoolizado dentro da loja e tal. Aí meu pai foi lá, conversou com o cara: "Ô, você não pode fazer isso aqui, por favor, vem aqui comigo." E foi lá e tipo, conduziu o cara para fora da loja com todo jeitinho, né? E o viajante falou assim: "Pô, Davi, legal isso daí, hein? Porque assim, eu já fui alcoólatra e tal, e você sabe como conversar com essas pessoas, você tem um manejo disso daí." Aí foi conversa vai, conversa vem. Meu pai começou a conversar com esse cara começou a falar dos alcoólicos anônimos e começou a apresentar esse material aí dos alcoólicos anônimos, dos 12 passos, do Só por Hoje. E meu pai foi se interessando cada vez mais pelo assunto, e com esse interesse, ele montou o primeiro grupo dos Alcoólicos Anônimos, era no quintal da nossa casa. Ele tinha um quartinho lá no fundo que funcionava como se fosse, não um escritório, mas fosse onde ele colocava as ferramentas dele e tudo. E aí ele começou a juntar uma galera lá, minha mãe ficava em casa com meus irmãos, fazia um café e servia para o pessoal lá no final das sessões, né? Inclusive, meu pai botou um monte de gente no carro, ele viajava 300, 400 quilômetros para frequentar sessões do Alcoólicos Anônimos, para aprender como é que foi aquilo, e acabou levando para Varé, e a coisa acabou crescendo. Hoje em dia não funciona mais em casa, e eles já estão lá há muitos anos, já eu não era nem nascido isso. O meu irmão, o mais próximo, Marcelo, ele era pequeno, isso daí já deve ter aí uns 45 anos já, que ele iniciou esse trabalho lá em Avaré. Tudo isso. E meu pai tem vários. Eu lembro que a gente, criança, né? A gente fuçava muito nas coisas dos pais, né? Ele tinha um monte de. Eu sempre gostei muito de música, e tu falou assim: nossa, o que será que meu pai estava ouvindo, né? Eu tinha um Walkman naquela época, né? Que você colocava a fita cassete. Eu coloquei lá para ouvir, mas caraca, palestra falando de bebida. Que é isso? Mas, na verdade, ele gravava as reuniões para ele ouvir em casa e para conseguir levar isso daí adiante. E eu fui descobrir isso há muito pouco tempo. Meu pai nunca tinha contado essa história para mim. Faz uns 2, 3 anos que um dia ele estava aqui, veio visitar a gente aqui em Rio Preto, falando sobre dependência, hospital, psiquiatria, e ele contou essa história aí dos alcoólicos anônimos, algo que eu, assim, tenho muito orgulho disso, achei uma história maravilhosa, porque não é qualquer pessoa que se desprende a isso e abre as portas da própria casa para colocar pessoas com dependência e ajudá-los aí na recuperação. E uma outra coisa que o William falou é realmente assim, de você treinar a pessoa a se habituar com novos prazeres na vida, né? Como você falou, ler um livro, cuidar dos filhos e colocar em mente que ele não vai conseguir ter nada parecido com aquela sensação que a droga dá. Mas você pode ter tanto prazer quanto, e você pode justamente treinar o teu cérebro a viver dessa maneira, sem você precisar tanto daquele estímulo, né? Isso é realmente a grande saída, é você entender o meio dessa pessoa e entender coisas que vão dar prazer para ele.
Em relação à laborterapia, geralmente isso daí era como castigo mesmo. Ah, você não fez tal coisa lá na clínica, ou discutiu com outro interno lá, você vai carpir, você vai lavar não sei o quê, e acaba ficando como castigo mesmo. Mas uma das outras coisas que realmente clínica funciona, hospital psiquiátrico funciona, é que acaba colocando uma rotina na vida da pessoa, né? A pessoa tem horário de acordar, horário de tomar medicação, horário do almoço, horário das reuniões. E só de ele já começar a ter uma rotina, isso daí já ajuda muito. Aí o resto faz parte do processo. Você entender as coisas que ele gosta, de onde que vem a dependência dele. Muitas vezes o cara está numa estrutura familiar extremamente desgastada, né? Então você vai ter que tratar essa família também. Ou às vezes ele até tem uma família legal, mas ele está num ambiente, às vezes ele mora num bairro de tráfico de drogas, e é extremamente complexo, né? Inclusive, até falei naquela live, André, que foi o trabalho daquele canadense lá, que eu lembrei o nome, o Alexander, que é o Rat Park, Aquilo, né? aquilo eu achei interessantíssimo, o Rat Park que você É, contou. assim, quando eu estava estudando psiquiatria, foi um dos primeiros estudos que eu vi que realmente alguém pensou fora da caixa. Não sei se você conhece esse estudo, William. Não, não conheço, não. É o seguinte, o pessoal sempre falava lá atrás, isso na década de 80, 80 e pouco, que a cocaína causava 90% de dependência nas pessoas. Então, fala assim, beleza, então vamos provar isso daí. Então, o cara pegou uma gaiolinha pequenininha, colocava o ratinho lá dentro e tinha dois botõezinhos, um que ele Eu vi. cutucava e recebia água e comida, e no outro ele recebia uma injeção de cocaína, né? Aí o cara falou assim, mas caramba, né? Colocava os ratinhos lá e 90% dos ratinhos, lá, cocaína, 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 cocaína. Aí ele resolveu pensar um pouco fora da caixa. Ele pegou a gaiola e fez uma super gaiola. Então a gaiola tinha brinquedinho, tinha outros ratinhos, tinha comida à vontade e tinha lá o botãozinho da cocaína. E ele percebeu que, tipo, de 90% caiu para 10, 15% dos ratinhos que iam lá cutucar água com cocaína. Ele falou: bem, vamos pensar outra coisa. Então ele pegou o ratinho, colocou na gaiola pequena, viciou os ratinhos na cocaína e colocava ele lá no Rat Park, né, que era o paraíso dos ratos. Percebeu que tinha ratinho que tremia e não ia lá usar cocaína. E aí o que é o que ele traz, a grande questão que a gente trata realmente é a dependência química. O problema é o rato ou é a gaiola? Então, muitas vezes, assim, você pegando aquela pessoa que é dependente e mudando completamente a estrutura dele de vida, tendo o hábito de atividade física, um ambiente social melhor, tudo questões sociais envolvendo isso, você consegue ter né, um sucesso muito maior no seu tratamento. Você pega um cara que mora num bairro intenso de tráfico de drogas, você pode deixar o cara 6 meses internado, o cara sai de casa, tem gente fumando maconha na porta da casa, tem gente vendendo crack a 20 metros da casa dele. O cara acaba recaindo, né? Então você vê que muitas vezes a dificuldade de você tratar o dependente químico não é o sujeito, mas sim todo o ambiente onde ele está. Nós estamos muito contentes, muito motivados com o Grãocast. O Grãocast, ele superou muito as nossas expectativas. Primeiro, porque a gente conseguiu reunir em torno do Grãocast pessoas que a gente ama muito. O primeiro deles, essa figura aí, o Vini Duarte, meu grande amigo de infância, músico, que tem essa voz maravilhosa, e ele que gravou a vinheta que a gente usa na apresentação do Grãocast. A abertura e o encerramento do Grãocast é essa voz grossa e bonita aí do nosso querido Vini Duarte. Com o Grãocast, a gente conseguiu colocar grande parte da essência de trabalho da Nova Hora Arquitetura. Eu e a Lu, como arquitetos, nós somos formados aí no longínquo anos 90, temos aí grande experiência com arquitetura e a gente sempre vivia uma frustração. E chegava um determinado momento do projeto e a gente acreditava que era preciso colocar ali a essência, a, toda a cultura, toda a bagagem do cliente, a gente muitas vezes fracassava ali e não conseguia nem extrair do cliente esta essência
e também a gente não conseguia a permissão desse cliente para colocar essa assinatura em cada projeto. E é justamente isso que a gente acredita que é onde está a autenticidade, a veracidade de cada projeto. Porque cada projeto é um processo de criação extenuante. E o diferencial dele, a personalização, ele está totalmente ligado à essência das pessoas. De um tempo para cá, a gente começou a perceber que a gente consegue extrair do nosso cliente a essência dele e colocar nos projetos a partir do momento que a gente dá abertura e coloca a nossa essência para o cliente. Quando a gente consegue contar a nossa história de vida para cada cliente nosso. E o Grãocast veio contribuir muito com isso, porque a gente traz convidados, cada um de uma área, e a gente coloca ali, que a gente discute da casa de infância da pessoa até a criação da empresa disruptiva dele, né? Então, a gente vai na essência de todos os pontos, contando a história de vida de cada pessoa e de como deve ser o espaço de vida dele, para que ele viva na essência dele. E a gente percebeu que a gente precisava nos abrir e contar a nossa história. E a gente foi formatando essa nossa história. E daí surgiu a magia do café, que é o nosso processo de criação, que passa pela compreensão da essência dos nossos clientes, que a gente deu o nome de O Grão, a história de vida do nosso cliente, todos os processos que ele passou, todos os processos de ganho de pressão, de ganho de temperatura, para transformar aquela essência em algo novo, que a gente chama isso de torra, até chegar na muda, que é o legado, é a expressão final do projeto, a expressão final de uma vida. Como o Vini tem a essência de vida dele, passou por diversos processos na vida e hoje ele expressa a arte dele através da música. E isso a gente dá o nome da muda do Vini, que ele deixa isso como legado. Então a gente usa a magia do café para criar os nossos projetos e a gente traz os convidados, cada um com a sua experiência. Um fala das memórias afetivas dele na casa da avó, ele relembra do cheiro do fogão de lenha, o outro vem aqui para contar a respeito de como ele ajuda as pessoas a ter uma vida mais equilibrada, uma outra pessoa chega aqui para dizer como ela teve a percepção para mudar totalmente o esquema da empresa dele, e tudo isso tem por trás o espaço, o ambiente, o espaço onde ele vive, onde ele trabalha, onde dá aconchego, dá condições para ele desempenhar a função dele. E esse espaço pode ter diversos nomes, e um deles é arquitetura, que é o que a gente faz. Então, o podcast veio aí trazer uma oportunidade muito grande da gente exercitar a nossa percepção para captar as histórias de cada cliente nosso e, ao mesmo tempo, dizer como que a gente lida com respeito com cada informação que vem desse cliente. Quer comentar alguma coisa, Lu? É uma alegria mesmo, toda essa experiência que o Grãocast está trazendo para a gente. Cada pessoa que a gente conversa, que a gente entrevista, traz um conteúdo, umas experiências muito boas de como os ambientes impactaram na vida delas, de forma positiva, na maioria das vezes, ou de forma negativa, né? Mas isso, assim, tem ajudado muito na melhoria dos nossos projetos também. Isso trouxe um propósito maior
para a nossa empresa, para o nosso escritório. Então, os nossos projetos hoje deram um salto muito grande com essa preocupação nossa em trazer a essência das pessoas para dentro do nosso projeto. Então, foi uma troca muito boa e a gente só evoluiu com isso. E na quarta-feira a gente vai ter uma figura icônica aqui. O Sander Meca é uma pessoa que passou por tudo. Ele teve a vida de fama, ele viveu no Gugu, passou pela cadeia, cantou no metrô, teve todo tipo de experiência que uma pessoa pode ter. E a primeira pergunta que a gente vai fazer para ele é: os ambientes impactam na vida das pessoas? A gente está muito feliz com tudo isso. E agora eu queria passar para vocês, nossos queridos convidados, para que vocês deixem aí uma pergunta para a gente fazer para o Sander na quarta-feira. Quem quer ser o primeiro? Pode ser eu? Vai, Caju, é todo seu. Microfone, agora sim. Bom, primeiro, super bacana conhecer vocês. Vini, quero te conhecer pessoalmente. Fazer um som. Combinado. William, ouvi um pouquinho da sua história, mas parabéns, irmão. Parabéns. Gente, eu vou organizar um churrasco aqui em casa, viu? Para a gente se conhecer, todo mundo aqui. E vocês já fazem um som aqui em casa. É verdade. William, obrigado, parabéns, cara, pelo pouco que eu ouvi da tua história, mas muito bacana. Vini, o Carlos, o Kleber, obrigado, André, a Lu. Seguinte, pergunta para ele o que ele sente mais falta, André, da época do glamour, da época do sucesso dele, o que ele sente falta? Porque todo mundo, por mais que esconde, o Carlos está aqui, ele vai falar melhor que eu. A gente até esconde, mas acho que todo mundo tem não é o melhor, mas todo mundo se sente, como eu fiz o lançamento do meu livro, foi um sucesso, graças a Deus. Eu não me senti especial, não me senti superior a ninguém. Mas, puxa, eu falei, puta, estou realizado, que coisa gostosa. Então, eu acho que essa pergunta cabe para ele. O que ele sente mais falta do momento do boom da carreira dele. Beleza, pessoal? Beijo. Obrigado, Caju. Tamo junto. Vai lá, William. Bom, eu perguntaria para ele, deixar aqui a pergunta, é a seguinte, já que nós estamos falando de ambientes, temos 2 arquitetos, e como que ele reage hoje aos ambientes que o remete ao passado do uso da droga. Show de bola. Vai lá, Vini. Bom, nossa, chutei o microfone todo. É o seguinte, é um gancho legal isso que o Caju falou, porque eu lembro quando o primeiro grande show que eu fiz, assim, foi até um carnaval, quando eu tinha 16 anos, nunca tinha passado a experiência de ter tanta gente. Quando terminou, assim, o carnaval, e antigamente as bandas na quaresma não tocavam, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? E aí, cara, aquela semana para mim, assim, parecia que, assim, tava faltando tudo, sabe? Porque a emoção do palco, ela vicia muito também. Aquela adrenalina, aquela loucura, isso vicia demais, né? Só para esse gancho da pergunta do Caju aí é incrível, né? E uma coisa, assim, como a gente tem também uma faixa etária parecida, né? O Caju tem 54, mas a gente já está na portinha dos 50 ali, né? Chegando. Então, a gente... anos 80, tudo isso que a gente falou. E hoje, vivendo de música, ainda mudando, assim, passei por bandas, hoje estou com música eletrônica, mas desafios grandes ainda pintando, e com 48 tem hora, assim, que eu sinto a mesma energia que eu tinha quando tinha 16, 17. Queria que você perguntasse para ele, vocês perguntassem para ele, qual que é a sede dele ainda hoje, depois de ter passado tudo isso, qual que é a inspiração musical, a sede, o quanto ele tem a fome do criado, do que vai vir pela frente, né? Porque eu me sinto realmente uma criança quanto a isso ainda. Quero muito ainda, viver tudo ainda. Não tem essa idade, né, permeando assim na minha frente. Muito top, Vini. Eu te vi tocar no final de semana passada, eu falei para a Luciana, falei, porra, esse desgraçado aí tem 20 anos a menos que eu, não é possível.
Eu até falei para ele, a gente precisa de pegar essa vitamina que o Vini toma, porque não é possível, que energia! Tipo assim, acho que é a mesma coisa de vocês, né? O que vocês fazem, assim, 15 horas por dia, tudo que você trabalha aquilo, né? Você vai ficando no piloto automático, né, cara? Você começa a viver aquilo, você não sente aquilo, né? De certa forma, você tá tranquilão. Vem cá. Vem ver a menina. Ó, rapaz, vem cá. Ele tá me olhando de fora aqui também, ó. Aqui. Já. Ai, que delícia! Oi, tchau. Tchau, filha. Tchau. Tchau. William. Weber. Olha, que legal. E pegando o gancho do Sander, ele falou que quando nasceu a filha dele, a vida tomou outro rumo para ele, né? E eu acho que isso faz todo sentido. E também parabenizar o William também, porque, cara, é uma vitória diária, né? Você sair de uma situação dessa e que nem eu relatei um amigo meu que não conseguiu nunca se recuperar disso, né? E você vê uma pessoa que se recuperou e ainda ajuda as pessoas, né? Nesse sentido, então, cara, incrível, parabéns demais. E também eu gostaria de deixar mais uma vez agradecimento, André, Luciana, sempre um prazer estar com vocês. William, é muito linda a tua história. Eu acho que, cara, tipo, você conseguir se manter abstêmio aí, tá ajudando as pessoas a manter também a sobriedade. É uma história muito bonita de vida pra gente e um exemplo pra gente seguir com a nossa vida também. Caju, irmãozão, cara, muito boas suas histórias. Inclusive, eu conheço um bar lá em São Caetano do Sul chamado Dobuiê, que enquanto eu fazia cursinho, era lá que de vez em quando eu ia dar um passeio lá, num barzinho muito legal. E, Vini, prazerzão, tá? Te reencontrar. Eu lembro já de ter te visto tocar. Realmente você é um músico sensacional. Kleber, muito bom mesmo tá com vocês, cara. Um abração. E a pergunta para o Sander é o que foi que deu um clique na vida dele? Porque, assim, enquanto você não tem aquela viradinha de chave, você acaba recaindo, não importa quantas vezes se interne, nem o tempo que se fica internado. E o que é que foi que no íntimo dele deu esse clique aí que falou assim, isso daí não serve mais para mim, eu preciso mudar de vida? Show. Queridos amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Foi 10 aqui. Conto com vocês na quarta-feira para a gente conversar com o Sander. Amanhã, no nosso canal do YouTube, no Grãocast, a gente vai ter a Sueli Kaiser, que é uma sumidade, uma empresária, uma visão de futuro incrível. Vai estar super legal o episódio amanhã às 19 horas no canal do YouTube. E na quarta, também às 19 horas, nós vamos ter a presença do Sander aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito 10. Foi um prazer receber vocês. Caju, Carlos Viveiros, o William, Vini, Kleber Zumiotti, muito obrigado para vocês. Tuas palavras finais, Lu, encerra e fecha a casinha. Caju, William, Carlos, Vini, o Isma, que saiu mais cedo, foi um prazer ter vocês aqui. Vocês só engrandeceram ainda mais o Grãocast para a gente. Estou muito feliz. Eu acho que foi melhor do que a gente imaginava, né, André? Muito melhor. A gente se sentiu à vontade, como se a gente estivesse batendo papo. Obrigada, Kleber. Você, qualquer hora conta a piada do papo aqui ao vivo. Obrigada, viu? A Luciana é muito boa para contar piadas. A gente se vê Valeu, na quarta, então, gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigado pelo convite. Curtam a voz do Vini agora. Vamos lá, Kleber. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast,
uma produção da Nova Hora Arquitetura.